de muito homogênea, principalmente se tratando das 3 éguas da cabeceira. Deu trabalho para a gente conseguir ordenar as éguas ali, porque realmente as éguas são muito boas, diferença no detalhe. A referência hoje foi a égua Lazan, realmente a égua que aliou a distribuição de apoios bem equilibrada, bem distribuída, com um movimento coordenado, com um movimento correto, tanto por frente quanto visto por trás, aliado à qualidade e estabilidade do eixo corpóreo, com boa amplitude. A gente pode observar que é égua que não desperdiça movimento, a gente pode alongar, pode reunir, é égua que mantém a estabilidade, mantém a coordenação, mantém a postura. Notem como ela estende o posterior sem fazer força, ela cobre o rastro sem fazer força. Então até comentando realmente a forma com que ela tem esse movimento do trabalho da perna. Então agradou bastante a égua da primeira colocação. A segunda se aproximando da primeira pela distribuição dos apoios, em relação, disputando bastante com a terceira égua, que no final já não está com a distribuição das duas primeiras e já pecou um pouquinho mais também na marcha livre, mas sem dúvida as 3 éguas aí que realmente disputaram bastante essas posições. Terceira, quarta e quinta, aí quarta, quinta e sexta, aí a gente já dividiu um pouco mais o grupo em relação à distribuição dos sistemas de apoio. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui o grupo, segura a primeira égua só para a gente ajuntar. A quinta e a égua da sexta colocação já pecaram um pouquinho mais na qualidade da montada, mas em contrapartida a Lazan levando vantagem ainda na distribuição dos apoios, aonde a Castanha já pecou um pouco mais, abusou um pouco mais do tempo de apoio diagonal, já pecou no cômodo, pecou na maciez, já brigou mais na boca, a gente consegue apoiar ela tem relutância na boca, como vocês podem observar. Então a Lazan está mais descontraída, está mais fácil de conduzir, está mais leve, está com a distribuição dos apoios melhor, por isso foi a definição dessas 2 colocações. Entre a quarta e a quinta, uma crescente pela reunião, pelo engajamento da perna e principalmente pela correção também da coordenação de movimento. A égua de trás já balança mais a região da espádua, sobe um pouquinho mais o joelho, espichou um pouquinho mais no final do concurso, aonde a turdilha tem transição ainda mais suave, tem a qualidade da maciez ainda melhor, tem a mão mais corrigida e um pouco mais coordenada em relação ao animal de trás. A frente, como disse, dando ela um estilo melhor, uma harmonia melhor por estar um pouquinho mais sustentada, e quando a gente monta diferença significativa, não só nas transições, e para quem acompanhou na marcha em rédea livre, a gente pode soltar a boca das 2 éguas, tirar o contato das rédeas. A égua que mantém a distribuição dos apoios é a égua turdilha. A égua de trás peca um pouquinho mais nessa distribuição dos apoios quando a gente tira o contato da rédea em relação à égua de trás, por isso foi a definição. Aqui, da terceira para a quarta égua, a gente tem uma crescente pela distribuição dos apoios, no gesto de marcha, mas principalmente pelo movimento. A égua de trás de frequência mais alta, a égua da terceira colocação já não tem a qualidade de movimento das 3 éguas à frente. Então notem que ela já tem dificuldade de acompanhar as 3 éguas, e para ela acompanhar, ela tem que aumentar um pouquinho mais a frequência. Notem o jarrete da terceira égua como estende mais, tem perna melhor, tem mais amplitude, a mão já sai mais debaixo do peito, mantém o joelho estendendo mais para frente, dando ela condição de amplitude, de elasticidade de melhor qualidade, aproveita mais a passada. Então a égua de trás peca ligeiramente na coordenação, peca na amplitude, peca na elasticidade e já reflete um pouco mais a qualidade da montada por não estar rompendo em relação à égua à frente, já está rompendo, está alongando, está reunindo, mantendo a estabilidade, mantendo a coordenação, por isso a definição. Aqui uma disputa do campeonato, segunda e terceira, a gente tem uma crescente do gesto de marcha, da terceira égua até a primeira égua. Ao meu ver, a terceira égua começou muito bem o concurso, estava brigando na cabeceira do campeonato, no final do concurso já pecou um pouquinho mais a distribuição dos apoios em relação às 2 éguas à frente, que já estão com a distribuição dos apoios, evidenciando mais essa distribuição dos tempos de apoio, onde a égua de trás já pecou um pouquinho mais nessa qualidade da distribuição. Então a turdilha da segunda colocação terminou ligeiramente mais reunida, terminou ligeiramente com a mão um pouquinho mais articulada, descrevendo mais o semicírculo, chegando ao solo de melhor qualidade, a perna um pouco mais engajada. A perna das 2 éguas são muito boa, a extensão da perna da terceira égua é muito boa, só que ela já discordando um pouco mais do jarrete, já subiu um pouquinho mais o jarrete, oscilou um pouquinho mais quando visto por trás. Então a égua à frente tem esse brilho, tem ainda essa energia de movimento do trabalho da perna a favor dela, coordenando um pouquinho melhor o trabalho do jarrete em função da égua de trás, já não está com essa coordenação tão boa. E como diz, na montada, as 2 éguas são extraordinárias, maciez muito boa, mas a primeira égua hoje terminando a prova melhor, mais sustentada, distribuindo os tempos de apoio melhor, por isso a definição. E a primeira
primeira foi aí o destaque absoluto do campeonato. As duas éguas muito machadeiras, de distribuição do apoio muito boa, de qualidade montada muito boa, mas a primeira égua tem a distribuição tão boa quanto a égua de trás, porém com o movimento, como disse, mais amplo, mais linear, abre mais a passada, sem alterar a qualidade da coordenação. Então a gente pode alongar as duas éguas. Notem, a égua de trás já não tem extensão do movimento da perna da primeira, já não tem o anterior tão bom quanto a primeira, porque ela tem o anterior mais solto, então dá ela uma condição ainda de elasticidade, rompe mais em relação à égua da segunda colocação. E na qualidade montada, todas as duas éguas são macias, mas a primeira égua aí realmente com transições ainda melhor, abrindo mais a passada, com perna mais potente, então buscando sempre o animal de distribuição de apoios boa, mas de movimento amplo, elástico, corrigido, estável e sobretudo com boa amplitude. Por isso a definição dessas duas colocações. Parabéns, apresentadores e proprietários.